Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista. Um programa, você já sabe, para discutir grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. O programa de hoje, gravado direto do Egito, de Sharm el-Sheikh, onde acontece a COP27, a Conferência para Mudanças Climáticas da ONU, as Nações Unidas. E o nosso convidado de hoje, Mauro Mendes, governador reeleito do Mato Grosso, o maior estado agrícola do país e um dos estados ou regiões hoje mais bem servidos de logística depois do sul do país. Nós vamos falar sobre isso também, de interesse muito importante do agronegócio. Governador, muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo ao Canal Rural, nesse programa gravado direto da COP27 no Egito. Prazer estar falando contigo aqui, Giovanni. Um prazer com todos aqueles que nos acompanham nesse momento aí no Brasil. Estamos aqui representando o nosso estado na 27ª Conferência do Clima e fazendo alguns debates importantes aí para posicionar ou até reposicionar com a verdade alguns aspectos que é muito falado sobre o Brasil, mas eu não tenho a autoridade de falar pelo nosso país e sim pelo meu estado. Mato Grosso é uma potência agrícola e uma potência ambiental e talvez nenhuma região do planeta, nenhum país, nenhum estado subnacional tem aquilo que Mato Grosso tem. Produzir muito alimento e ter grande preservação ambiental. Governador, quando fala-se em COP, Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, não é só agronegócio. Nós estamos falando do principal poluidor hoje, que é o combustível fóssil, o carvão, por exemplo, das nações, dos mundos desenvolvidos. Mas quando olha-se para o Brasil, enxerga-se somente o agronegócio. Mas o agronegócio não pode ser punido por conta disso, correto? O agronegócio do Brasil. Aqui se discute muito aquilo que passa a ser a nova ordem econômica mundial, que é a economia de baixo carbono. Isso vai exigir de todos nós brasileiros, todos nós cidadãos mato-grossenses, uma mudança de comportamento, não só na forma de produzir, mas até mesmo na forma de consumir. Essa economia de baixo carbono vai trazer profundas alterações e nós precisamos compreender isso e nos antecipar. E antecipando, nós podemos ser protagonistas dessas mudanças ou ser arrastados, empurrados e ter que tomar decisões, muitas vezes sem estar preparado para elas. Por isso que a importância de Mato Grosso estar aqui, estados brasileiros estão aqui, né, e todos participando, olhando aquilo que está acontecendo, mas olhando para o futuro. Mato Grosso também é conhecido por uma grande produção primária de soja, milho, mas a gente consegue ver um avanço em termos de diversificação e também de agroindústria no Mato Grosso. Qual que é o desafio para a gente dar esse passo importante no contexto da cadeia produtiva do agronegócio? Giovanni, hoje nós somos conhecidos no Brasil e no mundo como os maior produtor de milho, né, de soja, isso já há muito tempo. E agora o algodão ganhou grande importância também já da última década para cá, somos disparado o maior produtor. Nós somos já o maior produtor de etanol de milho, que é a primeira cadeia da industrialização do etanol. Hoje, uma boa parte do que nós produzimos de milho, nós já deixamos de exportar para outros países, ou até mesmo para os estados brasileiros, já estão transformando isso em etanol. A cadeia de proteína ganha grande força, né, com a transformação também dessas proteínas vegetais em proteínas animais. E outras culturas, como o milho de pipoca, gergelim, né, são coisas que nós estamos crescendo e tornando também o maior produtor. Nós temos amplas áreas planas, com grande capacidade de serem mecanizadas e com as novas tecnologias, com as variações que estão sendo apresentadas em termos de genética, né, o Estado ganha grande competitividade, né, tornando essas áreas que antes eram inóspitas por áreas muito produtivas. Uma das grandes desvantagens, se me permite falar assim, governador, do Mato Grosso, uma década, 2 décadas atrás, era a questão da logística. Tudo isso que o senhor falou agora de agregar valor, de diversificar, passa pela infraestrutura logística. A exemplo do Sul e Sudeste, talvez não no mesmo patamar, mas o Mato Grosso tem avançado nisso. Digamos, tem tirado o atraso dessa infraestrutura logística. O que vem pela frente aí para estruturar ainda mais essa estrutura logística, essa infraestrutura, talvez até multimodal, como o Mato Grosso trabalha hoje? Olha, Giovanni, nosso Mato Grosso, ele é um estado muito grande, são 904 mil quilômetros quadrados, é um estado que ele é do tamanho da França e da Alemanha, 2 grandes países conhecidos mundialmente. Nós temos hoje 62% desse território. Ele está 100% preservado, como o Pedro Alves Cabral encontrou aí há mais de 500 anos atrás. Então está totalmente preservado. A nossa atividade econômica, toda a existência humana, toda a produção agrícola,
toda a nossa produção, né, do rebanho bovino, que é o maior do Brasil, estamos com 32 milhões de cabeças, fazemos isso em 38% do nosso território. Nenhuma região do planeta tem isso que nós temos. Então, esse desafio logístico, ele foi sempre o grande desafio. Imagina só, Giovanni, nós chegamos aonde nós chegamos e ao longo dessas últimas 2 décadas nós viemos crescendo fortemente e a logística era muito ruim. E ela tem melhorado muito nos últimos anos e deve melhorar mais. Nós temos uma ferrovia, por exemplo, que chegava só na região sul do estado, na cidade de Rondonópolis. As obras já iniciaram e vão ter mais de 700 quilômetros sendo construídos para levar a ferrovia até Cuiabá e até a região médio-norte ali, de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, que é uma grande região produtora do nosso estado. Então imagina o que nós seremos, né, com a melhor competitividade agora com essa logística, não só da ferrovia, mas também das rodovias. Nesse ciclo de 4 anos, o governo do estado de Mato Grosso está terminando de asfaltar 2.600 quilômetros de novas estradas. É o maior programa brasileiro hoje em curso, em termos de construção logística, e tenho certeza que isso vai continuar nos próximos anos, até porque os nossos produtores contribuem com o fundo e depois de 20 anos da existência desse fundo, é a primeira vez em 2 anos que o governo aplica não só 100% do que é arrecadado, mas mais de 100% em logística, e isso está melhorando muito. Então, aguardem, esperem para ver o que esse Mato Grosso vai se transformar nos próximos anos, porque já fomos muito bem com toda essa dificuldade. Imagina agora com a logística melhor, nós seremos muito mais. O senhor em um novo mandato e um novo governo federal. A Ferrogrão pode ser uma realidade nos próximos anos? Olha, vamos trabalhar que sim. Hoje a Ferrogrão está parada lá na mão do ministro Alexandre de Moraes. Eu espero que, respeitosamente, que o ministro possa mostrar a mesma energia, a mesma pegada que ele tem demonstrado aí, né, como presidente do TSE, também dando uma celeridade na solução desse problema. Não pode um ministro do TSE dar uma liminar, jogar isso na gaveta e engavetar ou deixar parado, vamos assim dizer, né, um projeto, né, extremamente importante para o Brasil, para Mato Grosso e para a competitividade do agronegócio brasileiro. Então eu espero que o ministro, né, tenha essa compreensão, eu sei que ele tem, e que nós possamos também fazer essa Ferrogrão se tornar uma realidade, assim como a FICO e a Rumo já estão se tornando realidade no estado de Mato Grosso. E tem produção para isso, viu, Giovanni? Porque nos próximos 10 anos, Mato Grosso, que está chegando aí na casa de 80 milhões de toneladas, nós vamos chegar nos próximos 10 anos, se Deus quiser, na casa aí de 130, 140 milhões de toneladas e vai ter, então, capacidade para transportar por 3 ferrovias, tirando isso do Mato Grosso para o Brasil e para o mundo. O seu estado faz parte do consórcio da Amazônia Legal, inclusive com stand na COP27, discutindo aí os desafios, oportunidades, buscando parcerias. A infraestrutura logística desses estados está dentro dessa discussão. A gente vê o Mato Grosso crescendo em ferrovia, rodovia, mas tem uma integração muito forte com os estados, por exemplo, do Amazonas, do Pará, quando a gente fala de Rio Madeira, Tapajós. Como é que funciona essa discussão logística interestadual ali dentro para promover a região dentro desse contexto do Arco Norte? Nesses últimos 4 anos, houve um fortalecimento do chamado Consórcio de Governadores da Amazônia Legal. São 9 estados abarcados pelo bioma amazônico. Mato Grosso tem a sua parte norte do estado, né, predominantemente da floresta amazônica. Então, por isso que nós estamos não só na Amazônia Legal, mas com o bioma amazônico. E dentro das nossas características comuns, problemas comuns, o maior deles é essa falta de infraestrutura. Se no Mato Grosso, que é um estado hoje já é muito grande, mas com bons municípios, com a logística que tem evoluído muito nos últimos anos, imagina essas condições lá no Pará, no Amazonas, estados que são maiores, grande parte ainda são florestas, né, absolutamente, né, sem nenhum tipo de alteração nesse bioma. Então, viver naquela região, viver ali é uma dificuldade e o desenvolvimento ele caminha a passos lentos. E quando você não tem o progresso, não tem a presença do Estado fazendo a sua parte, Giovanni, você cria oportunidade para que as ilegalidades aconteçam. Então, boa parte do desmatamento ilegal, ele acontece em regiões que o Estado nem consegue chegar. Porque as pessoas chegam lá por trilhas no meio da mata, vão chegando, vão se adaptando e vão criando ali, com a ausência do Estado, as suas condições para sobreviver. E aí a falta de ausência do Estado permite que elas cumpram
cometam essas ilegalidades, que é muito ruim para o Brasil, para a Amazônia e para todos nós, para a nossa imagem perante o mundo. Governador, eu vou ter que chamar um breve intervalo, mas é só um instante, tá? E você que nos acompanha aí em todo o Brasil, não saia daí, a gente volta já. Olá, estamos de volta com o canal Rural Entrevista. Este programa, lembrando, gravado direto de Sharm el-Sheikh, no Egito, onde aconteceu a COP27, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. E o meu convidado, o governador Mauro Mendes, do Mato Grosso. Governador, agora vamos tratar de alguns temas aí mais peculiares. Parecem desafios, mas há uma oportunidade aí de contar também a história correta sobre esses temas aí mais delicados que envolvem agronegócio, meio ambiente e sustentabilidade. Discute-se muito, não só aqui na COP, no Brasil, também no mundo, há uma pressão muito grande sobre a Amazônia. Desmatamento zero, desmatamento ilegal. Como é que o Mato Grosso tem tratado essa questão? É impossível, entendo que, como que a gente vai trabalhar o avanço da agricultura, alimentar o mundo, aumentar a produção e produtividade, tratando desses temas? Primeiro, Giovanni, tem que deixar muito claro, né, que o produtor, seja ele pequeno, médio e grande, a ele não interessa sobremaneira alguma o desmatamento. Se alguém fez isso, fez há 20, 30 anos atrás, à luz de uma outra realidade, outros tempos. Hoje eu diria que 98, 99% dos produtores mato-grossenses, que eu conheço muito bem, trabalham procurando cumprir a legalidade ambiental. Ter o que nós temos lá no nosso estado, as reservas legais, APP, o CAR no Mato Grosso, é o estado brasileiro que está mais evoluído. Nós temos o maior número de CAR que já foram validados, que já estão sob análise na Secretaria. Nós temos um sistema de detecção, né, de desmatamento ilegal, ou desmatamento, seja legal ou não, que em 48 horas nós somos capazes de pegar e proibir, paralisar qualquer desmatamento que esteja acontecendo no estado. Isso nós fazemos com tecnologia, né, de satélite, com um sistema ultramoderno. Quando uma multa, Giovanni, é emitida pela Secretaria, imediatamente ela já cai eletronicamente para o Ministério Público, que abre um processo de responsabilização. Agora, isso é para aqueles que fazem coisas ilegais. Aquele que age dentro da legalidade, cada vez mais a nossa Secretaria está trabalhando para dar essa autorização dentro da lei brasileira, que é o Código Florestal do nosso país, que é seguramente a lei ambiental mais restritiva do mundo. Eu conversava com alguns produtores da Noruega na última COP, e quando eu disse a eles que lá nós tínhamos que produzir em algumas regiões do meu estado 80%, só podia usar 20%, muitos não conseguiam compreender o que era isso. Eles não conseguiam entender, mas como assim? Como que eu tenho que deixar, né, 80% parado e só posso usar 20%? Mas a terra não é minha? Eu não sou o dono dessa terra? Então, no Brasil, nós temos isso e nós temos que cumprir essa lei brasileira, porque é a nossa lei, é o nosso marco legal. Então, não há que se falar em desmatamento zero, há que se falar em desmatamento ilegal zero, porque temos que ter o direito de usar no bioma amazônico pelo menos 20% do nosso território e ali criar melhores condições para produzir, né, e criando, inclusive, condições para preservar esses outros 80% que a lei não permite que seja utilizado. Como furar essa bolha, governador? A gente conhece bem essa narrativa, mas a pressão internacional ou resiste, ou não quer, ou não está sendo devidamente comunicada sobre essa questão legal, sobre o rigor da lei e sobre essa agricultura e pecuária sustentável que a gente tem aqui. Como trabalhar essa narrativa? Passa pela diplomacia, passa por uma comunicação mais assertiva, talvez? Nós temos que trabalhar de maneira mais assertiva, construindo uma imagem do nosso país. E a verdade, ela está ao nosso lado. O Brasil é um país que tem mais de 60% do seu território totalmente preservado. Nós temos a floresta amazônica, nós temos o Pantanal, nós temos outros biomas importantes. Ninguém no mundo produz tantos alimentos como nós produzimos. Os 5 maiores produtores de alimentos do mundo, se eu não me engano, é o Brasil, Estados Unidos, China, Rússia e a Índia. Nenhum desses 5 países tem tanta preservação como o Brasil tem. Então nós não podemos deixar que nós, que temos grandes ativos ambientais, sejamos colocados como patinho feio nessa discussão de preservação e produção. E o mundo precisa de alimentos. Essa história de ficar nos ameaçando de vez em quando, que vai nos boicotar, que vai deixar de comprar, olha, gente, isso pode interessar sim alguns produtores ineficientes que existem em alguns desses países. Porque aí o preço de alimento vai subir no mundo inteiro.
isso não interessa à maior parte do planeta, porque vai sim continuar comprando produto do Brasil. Queremos fazer a coisa certa? Queremos. Queremos combater a ilegalidade? Temos o dever de combater a ilegalidade. Agora, não podemos deixar que pessoas que não fazem ou que não fizeram fiquem colocando o dedo e colocando o Brasil no passivo quando nós temos grandes ativos e grande contribuição como serviços ambientais prestados ao planeta. O senhor falou durante a COP dos embargos em tom de ameaça, pouco técnicos, tá? Pouco com base técnica. Como que o Estado, não o Estado do Mato Grosso, mas o Estado instituído, pode ajudar o Brasil no combate a esses embargos em tom de ameaça? O melhor discurso é aquele que vem seguido do exemplo. Não adianta você falar e o nosso exemplo não estar compatível com as nossas atitudes. Então, o Brasil precisa ter, em todo o nosso território, mecanismos mais eficientes de mostrar que, primeiro, nós estamos cumprindo a lei brasileira e, segundo, que essa lei brasileira ela é altamente protetora do meio ambiente. Não podemos ser um país que é amplamente preservacionista, mas que não coloca as suas pessoas em primeiro lugar. Em primeiro lugar estão as pessoas. Em primeiro lugar, e para que as pessoas possam estar em primeiro lugar, o meio ambiente também é importante. Todos nós temos essa compreensão. Não é porque o gringo lá fora está pedindo, não é porque a ONG está gritando, é porque nós brasileiros temos a consciência que a Amazônia é importante, inclusive do meu estado. O agronegócio mato-grossense tem plena convicção de que uma boa parte do nosso clima é regulado pelos chamados rios voadores que vêm da Amazônia, que vêm daquela região de floresta, contribuindo inclusive para que nós tenhamos 2 safras por ano e safras muito robustas. Então nós queremos preservar a Amazônia e não eles apontarem o dedo dizendo aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Pela característica do seu estado, eu não posso deixar de falar do marco temporal, que é outra discussão que tem tirado o sono não só dos agricultores, eu entendo que do Brasil como um todo. Como expandir a agricultura brasileira, tecnologia, produção, produtividade e ajudar a alimentar o mundo, a demanda só cresce no mundo. O marco temporal é um desafio, é um limitador? Como é que o senhor enxerga essa questão? Olha, essa história do marco temporal, eu diria assim, sem medo de errar, Giovanni, que é uma das discussões mais absurdas, né, sob o ponto de vista da lógica e da realidade. Porque se nós aprovarmos esse marco temporal, como está lá aparentemente iniciando uma aprovação no Supremo, isso vai ter uma grande revolução no país. Vamos transformar 30% do nosso território em reserva indígena. O preço de alimento vai lá para cima. E aí? Eles talvez consigam pagar por esses alimentos. E a maioria dos brasileiros que não vão conseguir pagar por esses alimentos? Vão ficar satisfeitos com isso? Não vão, não tem lógica isso. Nós temos lá no nosso estado, vou dar um exemplo, a etnia Parecis, eles têm mais de 1 milhão de hectares. Acho que é 1.200.000 hectares. Eles estão plantando soja e milho em 17 hectares, 17 mil hectares. Ou seja, eles usam 1,5%. E tem gente que é contra, não, que é o índio lá simplesmente catando coquinho no meio do mato, pescando, fazendo atividade básica. Eles não querem isso. Essa questão do marco temporal, ela é um absurdo, porque ela vai ferir direitos também no nosso país e vai ser capaz, talvez, de criar aí uma grande insurreição com a lei, com a ordem do nosso país. O senhor falou na COP também sobre o desmatamento legal em seu estado. Tem uma estatística aí que o senhor traz de 2019 para agora, que cresceu bastante, né? O desmatamento legal. Parece contraditório a gente falar que cresceu, ou seja, mas há uma fiscalização muito intensa sobre isso. Nós temos hoje, Giovanni, no nosso estado, talvez o mais eficiente mecanismo de controle, isso é reconhecido por organismos nacionais e internacionais, de combate ao desmatamento ilegal. Eu estava um dia numa conversa aqui na Europa e alguém falou assim para mim: governador, se é ilegal, por que é que acontece lá no seu país o desmatamento? Eu vi, e aí eu retruquei na hora: vem cá, traficar droga e consumir droga é ilegal na maior parte dos países da Europa? Ele falou: é. E por que tanta gente continua traficando droga, consumindo droga aqui? É uma atividade ilegal também. E muito pior do que quem vai lá, desmata, que é ilegal, para produzir alimentos. Então, nós estamos combatendo essa atividade ilegal no nosso país e no meu estado, assim como eu acredito que vocês estejam combatendo também. Mas, infelizmente, tem pessoas que insistem no nosso país, no meu estado, em praticar essa ilegalidade. Mas o combate hoje ele é tão forte em Mato Grosso
que em 2019, quando eu assumi como governador, 5% do que desmatou no ano 2019 era legal e 95% era desmatamento ilegal, ou seja, sem nenhuma autorização ou fora dos padrões da lei. Agora, em 2021, que é o último dado já consolidado, né, nós já temos 38% legal, ou seja, a atuação eficiente do Estado está diminuindo a ilegalidade e, óbvio, se está dentro da lei brasileira, que é a mais restritiva do mundo, podemos deixar de repetir isso, tem que considerar isso como atividade legal e tem que ser respeitada por nós brasileiros, pela imprensa brasileira e por qualquer cidadão, qualquer imprensa em qualquer parte do mundo. Governador, para a gente encerrar, qual a mensagem, aproveitando o ambiente da COP, que o Mato Grosso, o maior estado produtor de grãos do Brasil, um dos maiores estados produtores de grãos no mundo, quer deixar para o mundo, para o planeta que depende do Brasil para comer? Olha, acho que a grande mensagem é que todos precisam fazer a sua parte. Nós, em Mato Grosso, estamos fazendo, assumimos um compromisso de zerar as nossas emissões de carbono, porque no final do dia é isso que importa. Porque tem países que falam da Amazônia, né, de conter o desmatamento da Amazônia, e até agora não contiveram o aumento das emissões por queima de combustíveis fósseis. Então nós assumimos em Mato Grosso um compromisso para 2030 já reduzir 80%, e já estamos fazendo isso, Giovanni. Então, a minha grande mensagem é: o problema do clima é sério, o problema do clima é de todos nós, precisamos mudar muita coisa do planeta, no nosso hábito de consumir, de produzir, mas os países ricos têm que fazer a sua parte, porque eles são os grandes vilões, foram e continuam sendo, e não estão entrando seriamente nessa discussão, fazendo a sua parte e pagando para os países desenvolvidos. Governador, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado em receber o Canal Rural direto da COP27 no Egito. E você que nos acompanhou aqui, obrigado pela audiência e até a próxima.